que é ser um administrador fiel e prudente daquilo que é a obra do Senhor? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada vez mais vamos nos aprofundando aqui no conteúdo da Palavra do Senhor. Hoje quero pegar com vocês Lucas capítulo 12, versículo 39 ao 48. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu conta esta parábola para nós ou para todos? Quero parar um pouquinho aqui para vocês perceberem uma dinâmica, né? Muitas vezes quando nós estamos escutando alguma coisa, a gente fica pensando, será que isso é para mim? Será que isso cabe para a minha vida? É uma análise importante, mas muitas vezes ela leva ao descarte. Ou seja, quando eu percebo que aquilo não é para mim, eu começo a olhar aquilo que está acontecendo ou ouvir os fatos de uma maneira muito superficial. Nós nos colocamos à parte com facilidade. Então, quando começa aquilo, a gente logo se distrai, pega o celular, faz uma outra coisa, pensa em algo diferente e não fica presente naquilo que está sendo falado. Aqui os discípulos fazem esta pauta justamente para colocar diante do Senhor: isso aqui é para mim ou é para eles? E é interessante porque o Senhor não responde. É como se dissesse: olha, este conteúdo é para todos. É para todos aqueles que desejam conhecer mais, desejam aprofundar-se. Quando nós temos uma consciência de que tudo é para nós, em primeiro lugar, isso não quer dizer que você não possa usar para outra pessoa, não possa usar aquilo como conselho, mas, em primeiro lugar, aquilo tem um impacto sobre nós. Se nós tomamos consciência disso, nós logo vamos ficar prestando atenção. O que Deus está querendo me dizer com isso? O que Ele está falando? Era justamente essa atitude que Jesus queria dos seus apóstolos. O que o Senhor está querendo dizer com esta parábola? Então, isso é importante para nós termos diante do nosso coração, do nosso olhar, para podermos sermos mais profundos. Continuando. E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Então, o que o Senhor está procurando? Ele está querendo um administrador fiel e prudente para colocar na frente do seu pessoal na casa para dar comida na hora certa. Então, tem todo um caminho. Nessa pessoa, duas qualidades: fidelidade e prudência. Para fazer o quê? Para dar comida na hora certa. Grave isso aí, continua. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Então, voltamos àquilo que tinha ali justamente destacado. Bom, o Senhor, Ele vai fazer com que nós possamos entregar as coisas na hora certa. Esse é o desejo. Quando nós temos pessoas da qual nós somos responsáveis, nós precisamos muito mais do que dar uma palavra. A gente pode citar várias palavras bíblicas, podemos colocar impressões, dizer da formação, falar até mesmo nesta homilia.
O que você vai perceber? Que dependendo da hora que você dá isso para aquela pessoa, você justamente coloca mais efeito ou menos efeito naquilo que você entrega para a pessoa. Há uma hora certa. Por isso que, às vezes, você diz uma coisa, depois outra pessoa lá na frente vai dizer a mesma coisa e vai ser completamente diferente para aquela pessoa. Por quê? Porque naquela outra oportunidade, ela estava mais aberta, ela captou melhor aquilo que havia sido dito. Percebo que há uma questão do tempo. Só que para a gente ter essa dimensão do tempo para a vida das pessoas, a gente precisa, primeiro, de fidelidade, entender que Deus está querendo para nós e entender o que Deus está pedindo para as pessoas, ou para que eu seja instrumento das pessoas, ser fiel nisso. Precisamos de prudência, porque às vezes a gente quer falar logo, né? Descobre uma coisa, quer exortar, Não, acalma, prudência. Perceba se é o tempo certo. Você está sendo fiel, está buscando aquilo que é correto. Veja agora se é o tempo certo para você dar este conteúdo para aquela pessoa, para abordar isso. E, às vezes, quando nós não tratamos de forma prudente, a gente faz pelos nossos impulsos e queremos que os outros ainda captem e assimilem o que nós estamos dizendo como nós imaginávamos. Mas isso não acontece. Faltou prudência. Quantas vezes eu estou conversando com uma pessoa e eu preciso falar alguma coisa para ela, mas eu percebo que não é o momento. Não é aqui infidelidade, olha, deixei, fui omisso. Não é. A omissão ela acontece quando você não quer dizer, quando você percebe que é a hora certa, mas não faz, você foi omisso. Mas tem uma sabedoria, uma prudência, onde você percebe que dizer agora aquela verdade não vai resolver, até às vezes piora a situação, né? Acho que todos nós já passamos por isso, né? A verdade dita no tempo errado acaba destruindo mais do que se você tivesse esperado, tivesse tido prudência. E ali você percebe que quando há este caminho de prudência, de fidelidade a Deus, lá na frente, no momento certo, você consegue administrar melhor tudo aquilo que Deus te confiou. Assim, para ter esta prudência, essa fidelidade, nós precisamos conhecer mais a Deus. E por isso, muito mais nos será cobrado. Porque à medida que conhecemos a Deus, sabemos melhor distinguir os tempos do que aquele que não sabe distinguir o tempo e por isso diz as coisas no tempo errado. Por isso ele será justamente ali cobrado, mas de uma intensidade diferente, porque lhe faltava o conhecimento necessário para ter aquela percepção no tempo correto. Mas a nós, que cada dia mais vamos nos aprofundando, ganhamos uma riqueza, um dom e uma capacidade de produzir muitos frutos. Por isso, muito mais nos será cobrado. A mesma coisa, uma coisa é cobrar das políticas públicas de alguém que tem o poder de voto, como um cidadão normal. Outras vezes, é cobrar das coisas públicas de um político que foi eleito, ganhou autoridade, tem mais conhecimento e tem justamente mais armas para agir, tem mais mecanismos para poder ajudar. Muito mais deve ser cobrado dele, daquilo que é a administração pública, do que aquele que tem o poder do voto, embora sendo muito importante, são dimensões bem diferentes. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.